Olá, terceiro ano, tudo bem? Hoje é quinta-feira, a professora Raquel tinha um exame para ver o Teodoro e eu que vou dar aula para vocês gravada, certo? Peguem aí a apostila de ciências, muito bem, e vamos abrir na página número 22, certo? Quando vocês encontrarem aí a página 22, vocês vão ver que o tema da nossa aula de hoje é sobre o ar. E daí vamos pesquisar um pouquinho, pensar um pouquinho nas palavras, né, que a gente lembra quando o assunto é ar. O que vocês lembram aí quando o tio Jonathan fala sobre o ar? Eu sempre lembro sobre os gases, né? O gás carbônico, o gás oxigênio, o gás nitrogênio. Eu lembro sobre a palavra atmosfera. Eu lembro sobre a palavra respiração. Então todas essas palavras fazem aí eu associar com esse conteúdo que nós vamos ver hoje, que é o conteúdo sobre o ar, né? Então quando a gente fala de ar, a gente já tem que, vir essas palavras na nossa cabeça. Gás carbônico, oxigênio, nitrogênio, atmosfera e respiração. Porque esse assunto do ar, além dele ser um assunto muito interessante, um assunto que vocês vão gostar bastante, é um assunto presente no nosso dia a dia. A gente vive porque a gente tem ar, né? Porque se a gente não tivesse ar, a gente não ia conseguir respirar, certo? E daí tem muita coisa importante aí envolvida dentro desse tema. Então se preparem porque a gente vai fazer várias viagenzinhas nessa aula para falar sobre o ar, a sua composição e a importância dele para a vida aqui no nosso planeta, que é o planeta Terra, que vocês já conhecem, tá bom? E a primeira atividade que a gente vai falar, o primeiro passeio que nós vamos fazer vai ser para praia. Tá muito calor, né? Então eu fui convidado para ir para praia. E daí eu vou pra praia e vocês vão comigo, certo? Então no 3 a gente vai pra praia. Vamos lá? 1, 2, 3. Ai, galera, água fresca. Nossa, tá um sol aqui hoje nessa praia. Por que você tá rindo? Ah, já sei por que você tá rindo. Porque eu tô usando esse óculos de coração, né? Tava muito sol aqui na praia, eu precisava proteger os meus olhos do sol. E daí eu peguei o óculos da Olivia. Era o único óculos que eu tinha lá. Então eu tive que usar esse óculos aqui. Pessoal, eu tô aqui na praia. Quando a gente vai na praia, a nossa mãe sempre fala: olha, toma cuidado com o sol, passa protetor solar, você vai ficar todo vermelho. E daí quando a gente não passa protetor solar, a gente fica lá no mar, na areia, e daí a gente fica todo vermelho, ardendo. Já aconteceu isso com vocês? Comigo já aconteceu. E olha só, eu passei protetor solar e as minhas bochechas estão todas vermelhas. Sabe por quê? Vai lá na página da sua apostila, na página número 22. Vamos explorar uma imagem aí embaixo, essa imagem aqui, Opa, aqui, essa imagem. Vamos explorar essa imagem, porque eu quero explicar pra vocês o que acontece. Pensem só, os raios solares, eles entram, certo? De lá do espaço, aqui no planeta Terra. Esses raios solares, eles aquecem o nosso planeta. Eles fazem com que o nosso planeta fique quentinho, né? Que o nosso planeta não fique gelado. E é esse sol que faz com que a gente fique com as nossas bochechas assim vermelhas. Porque é como se a gente estivesse entrando num forno. Se a gente ficar muito tempo no sol, a gente fica todo queimado, certo? Mas eu quero explicar uma coisa pra vocês muito importante. Vamos associar o sol com o ar. Vocês já sabem como é o nome daquela camada que está ali em volta do planeta Terra. Como que é o nome dessa camada mesmo? Isso! A camada da atmosfera, certo? A Terra tem uma camada chamada de camada atmosfera. Essa camada é formada por vários gases. Gás oxigênio, gás carbônico, nitrogênio, que nós já falamos no vídeo anterior. E daí o que acontece? Essa camada é muito importante, pessoal, porque ela protege o nosso planeta e todas as pessoas que vivem nele. Certo? Além da camada da atmosfera, ela ser formada por vários gases que nos ajudam a respirar, porque é através deles que a gente consegue fazer esse respirar, né? Inspirar e respirar. Ela nos protege dos raios solares. O que acontece? Imagine só se a gente não tivesse essa camada que protege a Terra. Todos os raios do sol iam entrar, iam ficar aqui na Terra e a gente não ia nem cozinhar, a gente ia ficar todo mundo queimado, tostado, pretinho assim, Ia todo mundo morrer.
Mas graças à camada da atmosfera e à camada de ozônio que tá ali também, o que acontece? Os raios solares, como vocês estão vendo aí no desenho da apostila, ele vem, alguns raios solares entram na superfície da Terra, certo? Batem no solo, aquecem a nossa superfície, certo? Ajudam a fotossíntese das plantas e quando eles batem no solo, eles voltam de novo lá pro espaço. Se não tiver... E outros raios, aqueles muito fortes, eles nem passam pela atmosfera. Quando eles chegam ali na camada da atmosfera, opa, eles batem e já voltam de novo pro espaço. Se a gente não tivesse essa camada de ar, chamada atmosfera, junto com a camada de ozônio, sabe o que ia acontecer? Todos os raios iam entrar, a gente não ia ter proteção. E daí eu ia estar aqui na praia, ia passar alguns minutos, eu já ia estar todo pretinho, queimado e morto. Então, olhem só como o ar é importante, como a camada de atmosfera que cobre aí todo o nosso planeta é importante. Ela faz com que o nosso planeta seja quente durante o dia, certo? E que de noite ele tenha temperaturas mais agradáveis. Se não existisse a camada de atmosfera, o que ia acontecer? De dia o nosso planeta ia ser muito quente, muito quente. E de noite ele ia ser muito frio. Porque o que acontece? A camada da atmosfera, além dela barrar esses raios aí solares, ela faz com que o calor também fique aqui no nosso planeta. Que faz com que o planeta Terra armazene calor. Então ela é extremamente importante. Por isso desse desenho aí, que a gente vê aí, o raio amarelo vai e volta. O raio laranja também, ó, ele entra um pouquinho e volta. Já o raio vermelho, que é o raio número 1, que são os raios solares refletidos pela atmosfera, ele nem entra no nosso planeta Terra. Ele bate na atmosfera e volta para o espaço. Então ela é muito importante, certo? Porque ela faz com que a gente consiga armazenar calor e nos protege dos raios solares. Só que tem um problema, pessoal. Na página número 25, tá falando um pouquinho sobre a poluição. E nós já exploramos isso em sala de aula algumas vezes, né? Os gases poluentes, que são aqueles que a gente solta quando a gente anda de carro, de ônibus, né? Pelo combustível. Aqueles gases que as fábricas soltam, aquele monte de fumaça, certo? Alguns produtos que a gente utiliza, sabe aquele desodorante que faz tsh? Então, ele também solta um gás que é prejudicial para essa camada da atmosfera, essa camada de ozônio que o Pro falou que é tão importante. Sabe o que acontece? Esses gases, eles vão fazendo alguns buracos na atmosfera, na camada de ozônio. Gente, daí se tem buraco, o que acontece? Os raios solares entram, vão derreter as geleiras, vão aí deixar a nossa superfície superaquecida. Aí a gente começa a ter um monte de incêndio. Vocês estão vendo aí ultimamente nos jornais o que está acontecendo com o Pantanal, o que está acontecendo em outros lugares do mundo? É isso. Essa camada da atmosfera, a camada de ozônio que nos protege, ela tá cheia de buracos. E esses buracos, muitas vezes, eles são causados por esses poluentes, pela poluição. E daí esses buracos fazem com quê? Com que a Terra fique muito aquecida. E daí se os raios solares estão batendo muito no solo, o que acontece? Começa a pegar fogo. Aí pega fogo na mata, a gente tem aí os biomas, né? Sendo prejudicados, sendo destruídos. A fauna e a flora, os animais e a vegetação também são destruídos. Então, esse problema das queimadas que a gente tá vendo não é sempre causado pelo homem. O homem vai lá e bota fogo e destrói tudo. Não, às vezes esse problema, muitas vezes, né? A gente tá vendo agora que esse problema tá sendo causado por quê? Por esses buracos na camada de ozônio, na camada de atmosfera, que a poluição causa, e daí o nosso planeta está ficando superaquecido. Já pensou? Começar a pegar fogo em tudo? Por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Usar produtos que sejam renováveis, produtos ali que não prejudiquem o meio ambiente, certo? Diminuir o uso do carro, andar mais de bicicleta, porque esses poluentes realmente estão prejudicando a vida na Terra. Hoje eu tô aqui na praia, só com a minha bochecha um pouco vermelha, porque eu esqueci de passar protetor aqui. Mas você imagina, se continuar essa poluição, eu não vou conseguir ficar aqui, ó, no mar. Porque de repente, sabe o que vai acontecer? Essa água vai ficar muito quente, vai evaporar e eu vou morrer queimado, certo? Então, aí tá a primeira parte da explicação. Como é importante a atmosfera, certo? Na relação do calor, da temperatura do nosso planeta, tá bom?
Continuando, galera, terceira parte da nossa aula agora, tá bom? Estávamos lá na praia, falamos sobre a atmosfera, o quanto ela é importante, certo? No controle, né, da temperatura. Lembrando que ela faz com que com que o planeta Terra não fique nem muito quente e nem muito frio, certo? Agora nós iremos falar sobre o quanto ela é importante para nossa respiração. O gás que nós usamos para nossa respiração é o gás oxigênio, certo? E a gente viu que a camada da atmosfera é formada por esse gás, junto com o gás carbônico e com o nitrogênio. Então, é por isso, pela atmosfera, que nós conseguimos respirar. Por isso que tem vida no planeta Terra. Porque graças a ela, a gente consegue respirar, pela presença do gás oxigênio. Eu estou aqui com essa roupa porque eu saí do planeta Terra. Eu estou agora no espaço. Ou seja, eu passei já pela camada da atmosfera. Por que eu estou usando toda essa roupa aqui que está protegendo o meu corpo e esse capacete aqui que está me protegendo também? Por que vocês acham? Muito bem. Porque aqui no espaço não tem oxigênio. Certo? O oxigênio a gente encontra lá no planeta Terra por causa da atmosfera. Como aqui não tem essa camada de atmosfera, não tem oxigênio. Então eu preciso usar esse capacete, porque é ele que vai me fornecer o gás que eu preciso para respirar. Certo? E essas roupas aqui que vocês estão vendo, essa roupa bem forte, ela me protege dos raios solares. O Sol, ele está no espaço, lembra? No sistema solar. Então, se eu sair da Terra, tô aqui agora, andando aqui pelo espaço, o Sol tá muito perto. Se eu não tivesse com essas roupas, não tem a camada da atmosfera para me proteger do calor, eu ia morrer queimado. Então, por isso que os astronautas usam essa roupa, certo? Para eles conseguirem respirar no espaço e para se protegerem dos raios solares. Entenderam? Aí eu quero conversar com vocês sobre uma coisa muito importante. Vão lá na apostila de vocês também e vamos explorar a primeira imagem agora da página 22. Nós já exploramos a segunda imagem, agora vamos explorar a primeira. O que é importante a gente saber aí, pessoal? Quanto mais perto do chão, mais gás oxigênio tem. Então a gente respira com mais facilidade. Conforme a gente vai subindo, o gás oxigênio vai diminuindo. Então, lá em cima tem menos gás oxigênio. Isso porque a gente ainda não passou da atmosfera. Quando a gente passa da atmosfera, ó, aí acaba o gás. Certo? Por isso que quando às vezes a gente tá andando no avião, a gente tá lá subindo, tem uma pressão. Vocês já andaram de avião e sentiram uma dor no ouvido? Essa pressão se dá por causa do ar, por causa das camadas do ar. Então o que vocês precisam entender? Quanto mais perto do Sol, mais gás oxigênio eu tenho. Conforme eu vou subindo, o gás oxigênio vai diminuindo, certo? E como eu estou aqui muito no alto agora no espaço, o que eu preciso? De muito gás para respirar. Por isso que esse capacete me ajuda, certo? Pessoal, tudo bem? Vamos lá agora então na página número 23, tá bom? Parte 4 da nossa aula, nós vamos falar sobre a formação do vento. Sabe aquele vento que a gente sente, que pode ser uma brisa, um vento ou uma ventania? Então, como será que ele é formado? Ele também está relacionado com o ar. O que acontece? Vocês precisam entender isso. O ar quente, ele sempre sobe. E o ar frio, ele sempre desce. Então, quando o ar quente está subindo e ele atinge a atmosfera, o ar frio que está lá na atmosfera desce. Quando um ar quente sobe e um ar frio desce, acontece o vento, certo? É assim que os ventos se formam. E daí tem uma coisa muito curiosa. Vocês já devem ter ido em hotel ou em algum lugar na casa de vocês que a gente encontra o ar-condicionado. Aqui no teatro da escola tem o ar-condicionado também. Por que será que o ar-condicionado é sempre colocado lá no alto e não embaixo? O que sai do ar-condicionado, pessoal? Ar frio. E eu falei pra vocês que o ar frio sempre desce. Se o ar-condicionado estivesse já no chão, esse ar não ia subir, não ia gelar e refrescar o ambiente, certo? Por isso que ele é sempre instalado na parte de cima, porque o ar frio desce e daí deixa o nosso ambiente com aquele frescor, né? Bem fresquinho. E por que quando a gente vai em algumas casas, em alguns chalés, a gente tem a lareira embaixo? Porque o ar quente sobe. Se a gente tivesse uma lareira em cima, o ar quente ia subir. Ia aquecer onde a gente tá? Não. Então por isso que é importante a gente entender que o ar quente sempre sobe e o ar frio sempre desce.
certo? Por isso que a gente tem o ar-condicionado na parte de cima e as lareiras, o exaustor, que aquece o ambiente sempre na parte de baixo, porque o ar vai subir e daí vai circular pelo ambiente nos aquecendo, tá bom? Continuando aí na página número 23, vai ter um texto sobre a poluição do ar, a gente já falou sobre isso, certo? Sobre a poluição dos automóveis, das fábricas, de alguns materiais que a gente usa, e esses materiais, eles fazem com que tenha um acúmulo de gases poluentes. Um desses gases é o gás carbônico, e esses gases poluentes fazem com que tenha aqueles buracos lá na camada de ozônio e na atmosfera, lembra? Fazendo com que o nosso planeta fique super aquecido, aumentando a temperatura. E daí diminui as geleiras e tudo isso. Então nós vamos ter alguns desafios aí, tá bom? O primeiro desafio de vocês vai ser realizar a página 24 e depois a página 25. E daí eu volto já explicando para vocês esses exercícios. Vamos lá então, terceiro ano, página 24, tá bom? Vamos fazer os exercícios número 1, 2 e 3 de forma completa, resposta completa, letra maiúscula no começo e ponto final no final da frase. No número 1, por que a atmosfera é fundamental para a vida no planeta Terra? Então eu quero uma resposta completa aí, e o que vocês não podem esquecer de colocar? A questão da temperatura e a questão da nossa respiração. Então podem elaborar a resposta de vocês. Na número 2, observe a imagem, reflita e responda. Por que o astronauta precisa de roupas e equipamentos especiais para sobreviver no espaço? Eu expliquei isso no vídeo, né? O que essa roupa e esse capacete fornece para esse astronauta que está lá no espaço? O que não tem no espaço que a gente tem aqui na atmosfera? E por último, a questão 3, vocês vão explicar por que o ar-condicionado é sempre colocado na parte de cima, né, no alto dos cômodos, e a lareira e o exaustor na parte de baixo. Então eu quero entender aí para onde vai o ar quente e para onde vai o ar frio. Expliquem aí de uma forma bem completa. Vamos agora para a página número 25. Número 4. Alguns meios de transporte são considerados menos poluentes, ou seja, eles soltam menos gases poluentes que vão prejudicar a camada da atmosfera, certo? Eles não são movidos a gasolina nem ao óleo diesel. A maioria dos nossos carros, eles são movidos a gasolina, certo? Escreva o nome de 2 meios de transportes menos poluentes. Então, quais são os meios de transporte que vão aí prejudicar menos o nosso ambiente? Tem aqueles que não prejudicam quase nada e tem aqueles que prejudicam menos, tá bom? Podem escrever aí 2 nomes de meio de transporte. Na questão número 5, pessoal, nós temos aí, classifique as afirmações a seguir como verdadeira ou falsa e a gente vai corrigir aquela que estiver falsa. Então, a primeira, o gás carbônico não influencia o aquecimento global, pois ele é emitido pelas atividades humanas. Vamos pensar comigo. O gás carbônico realmente é emitido pelas atividades humanas, certo? Mas ele prejudica o aquecimento global. O que ele faz com que acontece lá na camada da atmosfera e na camada de ozônio? Aqueles buracos, e daí o nosso planeta fica muito quente. Então tá relacionado aí ao aquecimento global. É falso ou verdadeiro essa questão? Depois, a poluição do ar faz mal à saúde. Verdadeiro ou falso? Terceira, o excesso de gases poluentes na atmosfera pode reduzir a temperatura da Terra? Como assim reduzir a temperatura da Terra se a camada da atmosfera vai ficar cheia de buraco, os raios solares não vão voltar para o espaço e vão ficar todos aqui no nosso planeta? Será que a temperatura vai reduzir ou ela vai aumentar? E por último, os gases emitidos pelas atividades humanas se acumulam na atmosfera e aumentam a retenção de calor, ou seja, seguram aí o calor no nosso planeta, tá bom? Coloquem aí verdadeiro ou falso e corrijam as alternativas falsas. Por último, exercício número 6, nós temos aí uma tirinha, certo? Uma charge. E daí tá falando assim, ó: estou com saudade de correr no gelo. Lembra que eu expliquei para vocês que quando o nosso planeta aumenta a temperatura, pode ocasionar aí, né, as queimadas nas florestas. E o que eu disse para vocês que acontecia com as geleiras? Então, eu quero que vocês elaborem um mini texto explicando um pouquinho sobre isso. A relação da atmosfera com a temperatura e o derretimento das geleiras, tá bom? Na aula ao vivo vocês vão falar um pouquinho aí sobre o aquecimento global. Pessoal, boa atividade,
Se necessário, volta no vídeo e eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer tudo com sucesso. Tchau, tchau!